Bom dia, querido. Hoje a nossa 27ª mensagem sobre a carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo à Igreja de Roma, aos Romanos, e nós vamos encerrar o capítulo 6, né? O capítulo 6, que é um verdadeiro tratado, é o único capítulo na Bíblia que entra em detalhes sobre o poder do pecado, né? Romanos tem a grande mensagem que Jesus é a resposta para toda a necessidade humana. E é enfático, ele é muito enfático. Ele diz que todos os seres humanos são escravos do pecado e que só temos duas escolhas, todos sendo escravos. Ou somos escravos do pecado ou somos escravos de Deus, né? Só que, e a conversão faz essa transferência de um estado para outro. Nós vamos sempre estar travando uma luta contra esse lobo velho que habita dentro de nós, né? Esse nosso ego terrível, que quer viver de forma independente de Deus, que ama pecar, né? E o cordeiro manso, né? O que é o nosso espírito regenerado, que deseja o domínio da nossa mente, do nosso ser. Só que esse cordeiro só vai prevalecer se for alimentado pela palavra de Deus. Por isso que Jesus sempre fala, o espírito está pronto, mas a nossa natureza é fraca para pecar. Nós somos muito vulneráveis à tentação. Facilmente podemos nos esquecer dos nossos compromissos com Deus. Estamos sujeitos à distorção de ensinos cristãos, de falsos pregadores, de falsas mensagens, né? Por isso que a gente às vezes se surpreende, a gente vê aquele pastor, somente que ocupa horário na televisão, nas mídias, com pregações maravilhosas, de repente a pessoa some, porque aconteceu uma situação de adultério, ele foi afastado da igreja. Isso mostra o poder do pecado dentro de nós, irmãos. Então eu queria terminar esse capítulo lendo dois versos, o verso 22, o verso 23, que termina o capítulo 6, só que eu vou ler na Bíblia a mensagem, que tem uma linguagem muito, digamos assim, fácil de ser entendida, né? É muito ligada à linguagem que a gente fala no dia a dia. Vamos ver aqui, verso 22. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Olha só. A verdadeira liberdade acontece quando a gente é escravizado na nossa vontade, submissa a Deus. Parece um paradoxo, né? Mas é exatamente isso. Aí começa uma coisa fantástica, que faz a vida ser maravilhosa. É o que a Bíblia chama de processo de santificação, que vai gerar os frutos do Espírito, né? A santidade que a gente buscar no presente, ela vai se refletir na vida eterna no final, que é uma comunhão com Deus. Então Romanos 6 está dizendo que essa é a verdadeira escravidão, que é, no fundo, uma grande liberdade, que deve ser desejada, que deve submeter a nossa vontade à vontade de Deus, que isso vai trazer alegria, paz, e a escravidão a Deus. Né? Essa é a verdadeira liberdade. Romanos usa a palavra escravidão exatamente para causar um impacto para mostrar o poder que a força do pecado tem, que pode fazer a gente voltar a um estado de escravidão ao pecado que a gente estava antes da conversão, como acontece de vez em quando os escândalos, né? A vida cristã, ela tem que sempre que buscar esse equilíbrio entre a fé e a obediência. A ausência de um pode fazer o quê? Trazer distorções de ensino, né? Você se tornar aquele cristão, perdão da expressão, sapatinho de fogo, né? Que acha que tudo tem que ter sensações espirituais. Ou então aquele cristão que fala coisas que não deveria falar, como eu determino que aconteça isso. Ou então ser aquele cristão extremamente legalista, acusador dos irmãos, né? A verdadeira palavra de Deus evita isso, irmãos. A palavra de Deus, ela traz luz, traz equilíbrio.
O contrário do pecado. O pecado traz vergonha. Porque tudo aquilo que a gente fizer em oculto, irmãos, vai vir à tona. Jesus mesmo falou isso. Satanás, ele tem esse poder de sedução, né? Ele está amarrado ao pecado humano. Então, os próprios espíritos malignos vão fazer o possível para aquilo que você faz escondido venha à tona e outras pessoas saibam, para trazer vergonha para a crente. É uma coisa realmente muito difícil. Então, o caminho obrigatório, irmãos, após a nossa conversão, é a santificação. Para isso o Espírito Santo foi mandado. O nosso velho lobo foi crucificado, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se não ocorre esse processo de santificação, não houve conversão. Isso é ponto pacífico. E se não tem os frutos, quem é que está mandando? É o nosso lobo velho, a nossa natureza. E Deus vai, aquilo que nós falamos na mensagem sobre a disciplina, Deus vai ter que intervir, tocando naquelas áreas da velha natureza para evitar que a gente perca a salvação eterna. Detonar a nossa autossuficiência, que traz tantos males. É um processo muitas vezes doloroso, mas é um processo amoroso, para gerar dependência de Deus. Vamos lá no final, lá no início de tudo, lá em Gênesis, quando Adão é criado, ele é criado com um corpo material, né? Com a mente e a sua alma, que comunicava com o mundo físico, e o seu espírito comunicava com Deus. Deus vinha todo dia conversar com Adão. Ele foi criado, ele se conectava com o mundo espiritual. Daí o diálogo que ele tem com a serpente, que é um espírito, né? Que encarnou numa serpente, ele tem esse diálogo. Mas faltava um toque para Adão. Ele tinha que se alimentar da árvore da vida, cujo fruto é o próprio Senhor Jesus. Por isso Jesus fala aqui que comer da minha carne terá vida eterna. Que foi um escândalo para os judeus na época e tem sido um dos escândalos para a humanidade, para os filhos de Adão. Mas Adão não quis isso. Ele quis se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazer isso, ele superdesenvolve a sua natureza carnal, certo? Mas mata a sua natureza espiritual. O espírito, que é o nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior, perdeu a conexão com Deus, que é a fonte de toda a vida. E Adão escolhe se desenvolver em separado com a cumplicidade do próprio Satanás. É por isso que se usa aquele termo, né? Quando ele pecou, ele viu que estava nu. A palavra nu significa arumim no hebraico, que vem de arum, que é serpente. Então, o ser humano se tornou identificado com o mal. Essa foi a grande tragédia da humanidade, né? E reparem lá Deus em Gênesis capítulo 3, que Deus amaldiçoa Satanás, a serpente, dizendo que ela teria que se alimentar do pó, apontando o que é o pó? É a própria natureza carnal humana, é a inimizade com o homem. Então, os espíritos malignos dependem, se alimentam do pecado humano. Olha que coisa terrível, irmão, da carnalidade humana. Ao mesmo tempo, o planeta também foi amaldiçoado. A natureza se desconectou. Adão teve que explorar a terra por meio de fadigas. E para que o homem não ficasse como os demônios, isso é, imortal e maligno, o caminho da árvore da vida foi fechado. Agora, quando Cristo vem, ele abre de novo esse caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele regenera o ser humano. O ser humano nasce de novo. E ele vai restabelecer a sua comunicação com a própria criação, com a natureza, com Deus. Essa conexão que foi perdida lá no Éden com Adão, Jesus restabelece. Por isso ele é chamado o último Adão. Por isso o evangelho sem cruz é um evangelho do ventre, é o evangelho da grana, é o evangelho do poder político, é um evangelho demoníaco, porque só pensa no terreno.
Esquece que aqui não é o nosso lar. Esquece que teremos um corpo de glória. E que esse sofrimento que nós passamos aqui, que o evangelho terreno não aceita, é para crucificar esse lobo que tem dentro da gente. E os benefícios são o quê? A santidade agora e vida eterna no final. Se você reparar direitinho, a própria vida do Cristo é um exemplo marcante. Jesus nasceu pobre. Jesus não foi anunciado aos reis, aos poderosos, né? Mas sim para os humildes, para a classe mais humilde, pastores, etc. Jesus se esvaziou da sua divindade. Para quê? Para não depender do mundo. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra reino de Deus é conhecida como Basileia, né? O resto vai vir depois. O resto vem como tabela. Por isso que a morte vem, pega todos os seres humanos. É um instrumento mais socialista que existe. Nada que a gente conquistar aqui nesse mundo a gente vai poder levar, irmãos. E Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta fazer o homem viver independente de Deus. Que é o contrário desse verso 22. Mas vamos ver agora o verso 23. Fala assim. O verso 23 fala assim, queridos. Que bela surpresa. Uma vida plena, restaurada, integrada no presente com muito mais vida e caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e você receberá um salário, a morte. Mas o dom de Deus, quer dizer, o salário de Deus, é a vida real, eterna, proporcionada por Jesus, nosso Senhor. Ele está fazendo uma antítese aqui, né? Existe um salário a ser pago. O pecado vai gerar morte e morte eterna, né? É o salário mais merecido que tem. Agora, merecíamos a morte e Deus, pelo seu amor, nos deu um outro salário. O dom é gratuito e merecido da salvação eterna, alicerçado na morte expiatória de Jesus Cristo. Para recebermos isso, precisamos usar a nossa fé. A fé não depende de processos mentais. Para nos unirmos a Ele. O apóstolo Paulo volta a falar, ele chama o pecado de escravidão. Ele tem a mente de um teólogo, né? O Senhor Jesus já usa as parábolas. Fruto ruim, dracma perdida, o filho pródigo na lama. E ele bateu de frente contra quem? Contra os religiosos da época, os fariseus, representantes de Deus que se achavam assim, que acreditavam num complexo de regras, né? E alijavam pescadores, aleijados, não tinham lugar. A pureza era buscada por meio de sacrifícios e rotinas, justiça própria. E Jesus chega, o banquete da Basileia, o banquete do reino será para bem-vindo para vocês, os pobres, os aleijados. É um convite aberto a todos, a todos. Em Lucas 10, quando ele manda os discípulos 2 a 2, e os discípulos retornam, dizendo que expulsaram demônios, curaram enfermos, Jesus exulta e faz uma oração linda. Ele fala, o reino de Deus chegou, a Basileia veio para ficar. E aí eu me lembro de uma história que eu vi em Israel, de um filho desse homem que eu vou falar aqui agora, ele era neto de um dos caras mais ricos da Suíça, um banqueiro suíço, riquíssimo, judeu. Ele era neto, esse que contou a história para mim. Ele fala que o pai estava sendo preparado para assumir toda a fortuna do pai e todos os negócios do pai na Suíça. E ele seria dono de uma das maiores redes bancárias do mundo, irmão. Uma fortuna que a gente não tem nem como medir. E um dia o pai estava com a namorada às margens de um riozinho ali na cidade de Genebra, e a namorada deu para ele o Novo Testamento. E ele resolveu passar a tarde toda lendo o Novo Testamento. Ele voltou várias vezes, sentava debaixo da árvore e ficava lendo. E a palavra de Deus foi transformando ele, foi transformando. E o nome da cidade era Basileia. Olha só, na Suíça. Ele procura o pai e fala, pai, a minha vida agora é com Jesus Cristo. Pai, você vai ser deserdado. Você não receberá a minha herança, eu sei, pai. E ele vai para Israel, em 1948, participa da Guerra da Independência.
e vai ser um dos fundadores do movimento messiânico, que crê que Jesus Cristo é o Messias, que cresce muito em Israel. Por quê? Porque a basileia espiritual, o reino de Deus para ele tinha muito mais valor que qualquer fortuna nesse reino. O ser humano é um ser alienado, incompleto, depressivo, agressivo, e somente em Cristo, nascendo de novo, pode ser regenerado. O ministério do Senhor Jesus foi um ministério de reconciliação com Deus e com a criação ao redor. Então nós estamos diante de dois caminhos. E Mateus 7, ela mostra para a gente que nós estamos diante de dois caminhos. Ou a gente ama a Deus, ou ama as coisas desse mundo. Representam as duas árvores que tinham no Éden. A árvore da vida, que é o Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem abraçou. A igreja, o povo de Deus reconciliado, é o projeto de Deus que ele tinha no Éden. Muitos filhos regenerados, vencendo a Satanás e dominando esse mundo. A igreja unida é imbatível. O poder de Satanás vai fazer tudo para dividir a igreja. E o poder de Satanás, com a permissão de Deus, ele ainda vai aumentar cada vez mais. E com a volta de Cristo, a igreja vai vencer e vai comer da árvore da vida, com a árvore da vida que é o próprio Cristo. Agora, se a igreja seguir o caminho do diabo, se a igreja for politizada e correr atrás da prosperidade, vai ser a igreja de Laodiceia. Ela vai ser vomitada. Irmãos, é isso aí. Não existe crescimento espiritual sem igreja, irmãos. Não existe cristão independente. Nós pregamos a mensagem aqui no YouTube apenas como um acessório de crescimento para nós, que a palavra de Deus tem esse poder, mas ela não substitui a igreja. Não substitui. Quando Jesus lança aqueles ais contra os fariseus, é porque eles estavam desprezando a misericórdia, querendo ser santos, zelosos, mas por força própria, por justiça própria, de forma independente de Deus. Por isso que Jesus foi implacável com eles, porque ali está a raiz do pecado, a independência de Deus. Tudo que é feito com sabedoria natural tem esse problema, e Deus vai ter que podar, irmãos. Deus vai ter que podar. Então, reparem, queridos, Jesus fala que eu tenho que ser como criança para entrar no reino de Deus. Eu tenho que ser dependente de Deus. Não é uma inocência, e sim uma dependência de Deus. Jesus veio para os pecadores. Olha o exemplo de Maria Madalena, olha o exemplo de Zaqueu. Ele tem suas refeições com aqueles que eram excluídos, porque os justos, segundo a carne, não precisavam de Deus, e sim os doentes. Eu tenho que chamar Deus como Abba, como papaizinho, ser como criança para entrar na Basileia. Uma dependência. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira eternidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem lendo para você todo o capítulo 6 de Romanos na versão da mensagem. Então eu quero ler com vocês. Agora, encerrando todos esses estudos do capítulo 6, eu quero ler o capítulo 6 todo com vocês, na versão da mensagem. Tá? Olha que coisa fantástica esse capítulo. Olha que coisa maravilhosa. Esse tratado de Deus sobre esse poder terrível do pecado. Vamos ler. Primeiro, quando a morte se torna vida, é o subtítulo dessa parte. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? Claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país da graça, uma nova vida numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Que somos mergulhados na água. É como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemos-nos para o mundo cheio da luz do nosso Pai, e assim podemos ver
por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Que coisa fantástica. Verso 6. Mas claro que isso é impossível para nós. O nosso velho homem, o nosso modo de viver, foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que, se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluindo também na sua ressurreição, que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora, vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante, devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. E Deus fala a língua materna e entendemos cada vez mais a sua palavra. Vocês estão mortos para os pecados e vivos para Deus. Foi isso que Jesus fez. Verso 12. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração, em tempo integral, o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, estão vivendo a liberdade com Deus. Verso 15, subtítulo: o que é a verdadeira liberdade, né? Agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres da liberdade de Deus, na liberdade de Deus, podemos fazer o que vier na cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade feliz. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros nem com Deus, e a vida só piorava. Enquanto a liberdade diminuía. Que diferença agora! Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Verso 20, para terminar agora. Durante todo o tempo que vocês faziam o que queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa. Mas isso era liberdade? O que vocês ganharam com isso? Nada que possa se orgulhar agora, não é verdade? Aonde isso os levou? A um beco sem saída. E o verso 22 e 23 que nós vimos hoje. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e seu salário será a morte. Seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus, o salário de Deus é uma vida real, eterna, proporcionada por Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda, irmãos. Terminamos o nosso capítulo 6. Chegamos aqui à 27ª mensagem de Romanos, está lá no nosso canal. Assista as outras, irmãos. Começa com a carta que mudou o mundo. Vai fazer tanto bem para você, e compartilhe esse vídeo também com pessoas que você ama, tá? Então, até o nosso próximo encontro, quando nós estaremos falando sobre Romanos, a partir do capítulo 7, ou trazendo mensagens da palavra de Deus. Fiquem com Deus e Deus abençoe vocês.